mais uma aulinha de matemática, frações, né? Conteúdo que tem que prestar atenção e treinar. Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer a atividade, faz parte da aula passada, né, de frações equivalentes. Vamos fazer a 162, a 163 e a 164, certo? Antes de começar, vamos relembrar aí, página 160. Quando duas ou mais frações representam a mesma parte de uma mesma unidade, inteiro ou quantidade, dizemos que elas são equivalentes. Página 160. Ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração dada. E uma fração que não pode mais ser simplificada é chamada irredutível. Então, você vai lá na 162 resolver e 163. Ainda tem a 164, né? Então, essas 3 páginas que a gente volta com a correção. Vamos lá, gente, voltar para a nossa correção? Vamos lá, gente, voltar para a nossa correção? Hoje eu coloquei aqui, ó, frações equivalentes. Representam a mesma parte de um todo. Coloquei para resumir frações equivalentes, tá? Você ainda tinha dúvida, tá aí. Na página 162, que eu pedi para você fazer, diz assim, ó, cada figura foi dividida em partes iguais. Escreva duas frações equivalentes que representem a parte pintada de amarelo em cada figura. Na figura A, eu dividi aí o meu inteiro por 16. Dividi em 16 partes, certo? Quantas partes eu tenho pintada? Tenho 12 partes pintadas. Então, eu quero simplificar aí. Então, vamos simplificar. Vou pegar este meu número e vou dividir ele por 2. Certo? Na minha tabuada de 2, eu tenho 12. Tenho, né? Que é o 6. 6 vezes 2, 12. Na minha tabuada de 2, eu tenho 16. Tenho, né? Que é quem? O 8. Então, simplifiquei aí a minha fração do item A. No item B, eu dividi o meu inteiro por 32 partes e pintei 17. Certo? Agora eu vou multiplicar essa minha fração por 2. Vezes 2, vezes 2. Então, 34 e 64. Certo? E no item C, vou botar ele bem aqui, ó. No item C, eu dividi o meu inteiro em 10 partes, pintei 5 e vou simplificar dividido por 5. Certo? Aqui vai dar 1, que dá 2. Segunda, escreva duas frações equivalentes à fração dada em cada item. Então, vamos lá fazer frações equivalentes de duas maneiras. Então, eu vou fazer com a multiplicação e vou fazer com a divisão cada um dos itens. No item A, vou dividir por 3, né? Que eu vou fazer uma multiplicação e uma divisão. Vou dividir por 3. Então, dá 2/5. Vou pegar a mesma fração, ó, e vou multiplicar. Vou multiplicar por quem? Por 2, né? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 15 vezes 2, 30. No item B, vou dividir por 4, as duas, ó. Que eu vou ter o 2/3. E a outra é 8/12, que eu dividi por 2 também, ó. Que dá 4/6. Certo? Item A e o item B da questão 2. Ele quer que você faça duas frações equivalentes com a fração que ele está dando. Aqui, eu vou multiplicar por 2. 16, 25.
Vou multiplicar por 4, tá? Pronto. Então, um eu multiplico por 2 e o outro exemplo eu multiplico por 4. Então, dá 32. Aqui dá 7. Certo? Vão colocando os certinhos do lado. O item D, vou multiplicar por 3. E a outra, vou multiplicar por 2. Agora vamos para o item E. No item E, a primeira fração eu vou dividir por 10. E a segunda eu vou multiplicar por 2. Que vai dar o item F. Então, a primeira eu vou dividir por 2. Que vai dar... E a segunda eu vou multiplicar por 2. Aí, todas as respostas da segunda questão. Na terceira questão, escreva uma fração equivalente a 2 quartos com denominador 24. Eu quero que o meu denominador tenha 24. Tem A, vai ficar 12/24. No item B, ele quer 5 oitavos com numerador 40. 40/64. E no item C, ele quer 15/36 com denominador 12. Então, vai ficar 5/12. Na página 163, 4. Complete o esquema. Então, é 180, com o número de cima é dividido por 5. Aqui, ó, é 5. É dividido por 3. Dá para entender aí? Questão 5. Rebeca e Raul participaram de um concurso cuja prova tinha 80 questões. Rebeca acertou 3 quartos das questões e Raul 15/20. Quantas questões cada aluno acertou? Então, o que é que eu vou fazer? Rebeca acertou 3 quartos de 80. Então, eu pego 80 e divido por 4. 80 dividido por 4 dá 20, né? Que é 4 e 20. Dividido por 3 dá 60. Então, ela acertou 60 questões. O Raul, eu vou pegar 15/20. Então, eu vou pegar 80 e dividir por 20, certo? Que dá 4. E vou pegar 4 e multiplicar por 15, que dá igual a 60. Certo? Então, ó, os dois, eles acertaram a mesma quantidade de questões, só que foram representados com frações diferentes. Quem acertou mais questões? Eles acertaram a mesma quantidade de questões. As frações 3 quartos e 15/20 são equivalentes? Sim. Né? Pois representam a mesma quantidade de questões, ó, 60 questões e 60 questões. Simplifique, né? Então, 25. Vou simplificar, ó, até não dá mais para simplificar. Então, vamos lá. Vou simplificar 25 150, vou dividir por 5. Vou dividir por 5. Qual foi a fração que eu encontrei? Se eu dividir esse número? Eu encontrei o 5 aqui e encontrei o 30 aqui, certo? Fica mais fácil se você souber a tabuada, tá? 5/30. Vou dividir de novo por 5, ó. Se o 5 ainda dá, então aqui dá 1, aqui dá quanto? 6, né? Na tabuada de 5, quem é que dá 30? O 6. Pronto? Agora eu terminei, porque não tem nenhum número que eu faça com os 1 e o 6 ao mesmo tempo. No item B, então eu vou encontrar uma fração aqui. Vou dividir por 9, né? Aqui dá 9 e aqui dá 21. Vou fazer o que agora? Vou dividir por 3. Que aqui dá 3
E aqui dá 7, né? 3 vezes 7, 21. Tem algum número que eu possa fazer com 3 e o 7 ao mesmo tempo? Não. Então, acabou aí. O que é que eu vou fazer? O primeiro número eu vou dividir por 3. Tá? Que eu consigo dividir os dois números ao mesmo tempo. Que dá 26 e aqui dá 82. Agora eu vou dividir por 2. Gente, eu não tô fazendo a divisão, porque isso aí foi tarefa para vocês fazerem antes, tá? Então eu tô só corrigindo. Já foi explicado também várias vezes. Então se eu for ficar fazendo divisão por divisão, a gente não vai terminar nunca. Certo? Agora não tem mais nenhum número que eu consiga fazer os dois ao mesmo tempo. Página 164, questão 7. Observe o que Ana está perguntando para Tiago. Eu tenho 8 anos e você? Eu tenho 16 anos. A idade de Ana é igual ao dobro ou à metade da idade de Tiago. Vamos comparar esse número calculando a razão entre as idades. Ou seja, a idade de Ana e a idade de Tiago. Então ele botou aí, ó, 8/16 é igual a 1/2, é uma fração irredutível. A razão entre a idade de Ana e a idade de Tiago nessa ordem é igual a 1/2, é a metade. Né? Então a idade de Ana é a metade da idade de Tiago. Tá? Então se é a metade, para me encontrar a metade eu tenho que dividir. Né? Se fosse o dobro, eu teria que multiplicar. Então, podemos dizer que a idade de Ana é igual a metade da idade de Tiago. Questão 8. Em uma turma com 36 alunos, 12 preferem voleibol. Qual é a razão entre a quantidade dos que preferem voleibol e a quantidade total de alunos? Então, eu vou pegar aí, ó, 12, né? 36, que é a minha fração. Vai ser igual a 1/3. Então, eu vou dividir até encontrar a minha fração irredutível. Ela não vai mais poder ser simplificada quando ela chega aqui. Vou fazendo até ela chegar aí. Então, ele diz aí, ó, a cada 3 alunos, um prefere voleibol. A cada 3 alunos, um prefere o voleibol. Então, tá aí, o que você vai completar é a frase. E a questão 9, observe a quantidade de bolinhas dentro da caixa. Escreva a razão entre a quantidade de bolinhas azuis e vermelhas. Dá 3/6, né? Que é a quantidade de bolinhas azuis e vermelhas, que são 3 azuis e 6 vermelhas. Se eu for dividir isso aí por 3, vai dar o quê? Vai dar 1 e aqui vai dar 2. Bolinhas vermelhas e o total de bolinhas. Então, eu tenho 9 bolinhas, que é o item A. No item B, o meu total de bolinhas são 9. E o total e as bolinhas vermelhas são 6. Se eu dividir por 3, aqui eu tenho quem? 2. E aqui eu tenho quem? 3. Certo? No item C, a quantidade total, que são 9. E as bolinhas azuis, que são 3. Vou dividir por 3. Que aqui dá 1. E aqui dá 3. Então, tá aí, corrigido. Não esqueçam de colocar os certos, tá? Do ladinho aí, para saber que a tarefa foi corrigida. Ok? Até a próxima aula com frações também.